Exame de Processamento Auditivo Central, ou simplesmente conhecido pelas siglas PAC. Esse é o exame que detecta o transtorno do processamento auditivo central, um diagnóstico que está super em alta nos dias atuais. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é esse exame de PAC, quando ele é indicado, quando não é indicado e o que fazer quando tiver um PAC alterado. Se você gosta desse tipo de assunto, já curta e assista esse vídeo até o final. Então, quando a gente fala de processamento auditivo central, existe um ponto muito importante que eu já quero explicar para você. Existe uma grande diferença entre ouvir e entender. Ouvir, o ato de ouvir, ele é proporcionado pela nossa orelha externa que capta os sons, pela orelha média que transmite o som até chegar na cóclea que está na nossa orelha interna. O nosso ouvido ele capta os sons do ambiente. A partir desse momento, para a gente entender cada som que a gente recebe, isso é uma função do cérebro. O cérebro tem uma área auditiva bem específica que permite a gente entender tudo aquilo que a gente ouve no nosso dia a dia. Para a gente ter um bom entendimento do que a gente escuta, para que a gente consiga discernir cada coisa que se ouve, a gente precisa de um ouvido bom, mas precisa de um cérebro também com boas funções auditivas para proporcionar o entendimento. Não basta só ouvir, a gente precisa entender. E o exame do PAC vai avaliar justamente essa parte auditiva, essa parte do entendimento a nível do cérebro. E o exame do PAC, ele é indicado quando? Esse exame ele é indicado geralmente quando a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem na escola. Criança que tem dificuldade de leitura, de escrita, muitas vezes de memória, ou simplesmente aquela criança que não está indo bem nas notas e que não está conseguindo desenvolver como os outros coleguinhas. A grande indicação desse exame do processamento auditivo central é nas crianças com dificuldade escolar. Um ponto super importante de se falar é que esse exame não é exclusivo de crianças. Algumas vezes eu prescrevo para adultos, para idosos, muitas vezes um adulto que perdeu o diagnóstico lá na infância. E aí que ao longo da vida ele sempre teve dificuldade de aprendizado, teve a dificuldade em aprender outras línguas, ou até mesmo um idoso que, apesar de estar até escutando razoavelmente bem, ele não consegue entender, não consegue compreender o que as pessoas falam. O exame de PAC, ele é muito feito em crianças, com certeza é a maior indicação, é o maior público desse exame, mas não é exclusivo. Pode ser feito também em adultos ou idosos, dependendo da queixa clínica. Simplificando, é um exame que a gente vai ver se o paciente está conseguindo entender, compreender tudo aquilo que escuta. E aí, sabendo disso, é muito importante a gente falar. Existem situações onde o exame não deve ser feito, a não ser que seja um caso muito específico. Mas, para a gente fazer esse exame, temos que estar com uma audição perfeita. Não adianta eu querer avaliar o cérebro, a habilidade auditiva do cérebro, se o ouvido não está com seu pleno funcionamento, se a gente não está escutando perfeitamente bem. Primeiro ponto a não se indicar o exame de PAC. Se já existir alguma perda auditiva ou alguma alteração nessa orelha média, na orelha média do paciente. Como pré-requisito para fazer o PAC, a gente tem que ter um exame de audiometria com imitanciometria normal e um exame próximo ao exame do PAC. Não adianta eu querer fazer um exame de PAC hoje com uma audiometria de mais de um ano atrás. O ideal é que seja muito próxima ou até idealmente até no mesmo dia do PAC. Então, primeiro ponto de não se indicar o PAC. Se existe alguma alteração auditiva, alguma otite, algum problema nesse ouvido. Se existir, tratar o ouvido para depois fazer o exame do processamento auditivo central. E nesse ponto também entra algumas situações que são bem corriqueiras e muito comuns. Crianças gripadas, resfriadas, em crise de rinite, também, no geral, não devem fazer o PAC, porque essas condições levam a alterações na nossa orelha média. Apesar de pequenas,
mas podem alterar, por exemplo, a impedanciometria e com isso alterar o resultado do PAC. Segundo ponto, crianças gripadas, resfriadas não devem fazer o PAC, devem melhorar para depois fazer esse exame. Terceiro ponto, crianças com déficit visual. Não adianta eu querer avaliar o processamento auditivo central de uma criança com transtorno de aprendizado se eu não vi se a visão da criança está boa. É importante passar no oftalmologista antes dessa avaliação mais detalhada. Até porque no PAC existem alguns testes que vão depender da criança ler. Se a criança não está conseguindo enxergar bem, perde um pouco o sentido fazer esse teste. Então, terceiro ponto importante, checar e ter certeza que a criança está vendo direitinho, que a visão está ok. Quarto ponto, crianças que tenham dificuldade de linguagem, então comprometimento moderado a grave de linguagem, cognitivo e de interação social. Nesse grupo de crianças, o exame vai ser muito difícil e muitas vezes não vai trazer tantos dados que possam ajudar, porque essas questões elas atrapalham a realização do exame em si. É um exame que não vai conseguir ajudar muito. Primeiro, tratar essas condições, o comprometimento da linguagem, o déficit cognitivo e a interação social, para melhorar esses quadros antes de pensar em fazer o PAC. Um ponto aqui que é muito importante que muitos pacientes perguntam. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, elas podem fazer o PAC? Pode. Podem ser situações concomitantes, uma criança ter TDAH e ter o TPAC. Então, muitas vezes eu posso ter um déficit de atenção e um transtorno do processamento auditivo central combinado. O déficit de atenção não é uma contraindicação para o PAC. Eu prescrevo e eu oriento muitas vezes o paciente com déficit de atenção a fazer o PAC. Esse ponto aqui está liberado para realizar o exame. Não tem nenhum problema e um diagnóstico e um tratamento adequado para o TPAC pode ajudar muito esses pacientes. Doutora, mas e agora? Fiz o exame, eu vi que meu filho tem um transtorno do processamento auditivo central. O que fazer? Existe tratamento? Como é conduzido a partir de então? Existe um tratamento sim para esse transtorno do processamento auditivo central, que é feito através de fonoterapia. Fonoterapia para estimular o desenvolvimento das habilidades auditivas corticais. E os resultados são excelentes. Por isso que é legal fazer o exame, porque caso exista uma alteração, a fonoterapia consegue ajudar muito essas crianças. Além da fonoterapia, existe orientação para a escola, falando em que a criança tem dificuldade e quais abordagens vamos precisar ter com essa criança. Por exemplo, assento preferencial, sentar mais próximo ao professor, evitar estar em lugar barulhento durante a aula, lugar com muito ruído durante a aula, assim como orientar o dia a dia com os pais. Como os pais conseguem estimular essa criança. O exame traz todos esses benefícios, possibilidade de fonoterapia, a possibilidade de orientar a escola como lidar melhor com essa criança e como orientar os pais a melhor estimular o filho. E o tratamento para o adulto também é com fonoterapia. As sessões ajudam bastante a desenvolver e mesmo que tenha passado a fase de infância, de escola, os adultos também conseguem se beneficiar muito com a terapia do transtorno do processamento auditivo central. O exame do processamento auditivo central é um exame longo que demanda muita atenção do paciente. Uma criança não pode estar sonolenta, não pode estar, por exemplo, com fome, pensando em outras coisas. Ela tem que estar ali atenta e bem na hora do exame para conseguir ter um bom resultado e para realmente conseguir se avaliar direitinho essa criança. É um exame que, no geral, é feito em 2 sessões de 30 minutos cada uma. Um exame longo onde se faz vários testes para avaliar essa habilidade auditiva do cérebro. É um exame que não dói, que não vai incomodar, mas que demanda atenção. E um ponto super importante também esse exame é indicado, no geral, a partir de 7 anos de idade. Crianças mais novas não têm maturidade para conseguir realizar adequadamente o exame. Essas crianças, elas precisam, para serem avaliadas, ter uma boa maturação cerebral e um bom desenvolvimento de uma região chamada corpo caloso no cérebro para conseguir completar todas as etapas do exame de forma correta. Então, o exame de PAC, no geral, a partir de 7 anos, é um exame
trabalhoso, que demora um tempinho, mais ou menos 2 sessões de meia hora, mas que vai dar um resultado super detalhado de como está o cérebro, como está a área auditiva do cérebro do paciente. E esse exame ele é feito pelo fonoaudiólogo, onde ele dá vários estímulos, manda a criança fazer várias tarefas de leitura, de escuta, são vários testes para conseguir mapear como está a área auditiva no cérebro dessa criança ou desse paciente. Então era isso. Espero que tenha ajudado. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se ainda existe alguma dúvida, deixe nos comentários.